E aí pessoal, tranquilo? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, do Estratégia Concursos, do TRT da 23ª Região e do Mod TFCC. E no vídeo de hoje, pessoal, eu vou trazer para vocês um assunto que foi recorrente nesses últimos vídeos que eu postei nos comentários, me pedindo para falar sobre isso. E eu sempre estou olhando os comentários, sempre vendo o que eu posso trazer diferente aqui para o canal. E como esses assuntos foram muito recorrentes, eu resolvi trazer aqui para o canal e talvez eu transforme isso numa série, talvez eu transforme isso numa série de vídeos que falam mais sobre a minha trajetória até chegar aqui. Eu sei que eu tenho um vídeo que fala sobre a minha história, como eu fui aprovado, mas tem muito detalhe aí no meio que não constou nesse vídeo, e até porque senão o vídeo ia ficar com várias horas de conteúdo, e que eu vou trazer aqui para vocês, vou contar um pouquinho mais, e não só isso, mas depois que eu cheguei aqui, os perrengues que eu enfrentei, tudo que aconteceu, coisas que possam talvez clarear um pouquinho a mente de vocês sobre como é morar fora, como é estar aqui, como é estar longe da família, e os perrengues que vocês provavelmente vão passar também depois que vocês forem aprovados. Antes disso, só queria dizer que tá chovendo aqui fora, enfim, vocês devem estar escutando aí algum barulho de chuva, mas como eu já separei a câmera, já programei tudo para gravar, não vou deixar de gravar, eu acredito que o áudio esteja bom mesmo assim. Então é isso, vamos começar o vídeo, se inscreve aqui nesse canal também, clica no botão de gostei para não perder nada, enfim, manda para os amigos, enfim, compartilha. Também comenta aqui nesse vídeo porque ajuda a engajar e ajuda ao YouTube entregar para você os próximos conteúdos, porque ele entende que você gosta. E aí, se inscreve, compartilha, clica no botão de gostei e bora nessa, beleza? Vamos começar esse vídeo. Esse primeiro vídeo eu queria tratar com vocês de coisas que mudaram depois que eu fui aprovado. Esse foi um assunto que foi muito falado nos comentários, que foi muito curtido também pelas pessoas, para me perguntar o que mudou na minha vida depois que eu fui aprovado. Coisas que, sei lá, a gente pensa muito na área financeira, né, claro. Coisas que eu queria fazer e não podia, coisas que agora eu fiz, coisas que eu conquistei, enfim. A gente pensa muito nesse lado financeiro, mas eu queria dividir essas coisas que mudaram na minha vida em 4 grandes partes. Mas eu acredito que a última delas que eu vou falar, ela é de fato a coisa mais importante que mudou na minha vida depois que eu fui aprovado e que realmente mudou tudo na minha vida. Eu quero trazer essas 4 coisas para vocês hoje e vamos falar sobre isso. A primeira coisa que muda na vida de quem é aprovado, obviamente, vocês sabem disso, é provavelmente a coisa que vocês estão pensando aí na cabeça de vocês, é a parte financeira, claramente, óbvio. Como vocês sabem, ou provavelmente, não sei se já viram o vídeo que eu contei a minha história, como eu fui aprovado. Como muitos de vocês sabem, eu estudava engenharia na Federal do meu estado, lá no Ceará. E eu fiz engenharia durante 1 ano e meio e depois eu larguei para ir fazer direito na Unifor, que é uma particular lá do meu estado. E quando eu fiz essa transição, eu conversei muito com os meus pais e tudo mais, e eu me sentia meio mal, assim, por estar saindo de uma federal, que era um local onde meu pai não pagava o estudo, e estar onerando cada vez mais o meu pai, uma vez mais o meu pai, já que meu pai já tinha pago o meu colégio. Enfim, meus pais sempre valorizaram muito isso, e graças a Deus, embora a gente não fosse rico, mas a gente sempre teve pelo menos condição de estudar eu estudei em um bom colégio. Mas enfim, meus pais sempre nos deram muito essa ideia do preço do dinheiro, meus pais eram funcionários públicos, a gente não tinha empresa, não tinha nada, então tipo assim, a gente não vivia mal, mas também não sobrava, e enfim, eu não tinha nada fora do ordinário. E no final das contas, eu me sentia mal, porque meus pais tinham colocado no planejamento deles que eu não ia mais dar gasto para eles, que eu não ia mais nada, e no final das contas eu estava voltando a dar gasto, eu estava voltando para uma faculdade particular e eles estavam voltando a ter que pagar alguma coisa para mim. Então, o primeiro ano que eu entrei no direito, eu basicamente eu não tinha coragem de pedir nada para meus pais em relação a dinheiro, em relação a qualquer coisa. Meus pais bancavam minha comida, mas eu não tinha coragem de pedir nada para eles a mais do que isso, porque eu me sentia muito mal. Então, assim, vez por nunca eu pedia ali, sei lá, 20 reais ali para poder fazer alguma coisa, ou para sair. 20 reais na época era um pouco mais de dinheiro do que é hoje. Mas enfim, porque eu não tinha realmente coragem. E eu vi uma oportunidade no segundo semestre que era ser monitor da minha faculdade. Que eu poderia ganhar uma bolsa ali, né? E pelo menos onerar menos o meu pai do que eu estava onerando em termos de grana. E eu abracei essa oportunidade, a gente já podia ser monitor das matérias do primeiro semestre, e eu acabei virando monitor de uma das matérias. Estudei muito para essa prova e tudo mais, mas graças a Deus consegui ser aprovado e virei monitor da matéria de ciência política. Era uma bolsa, o segundo virava monitor também, mas sem bolsa. Graças a Deus eu consegui passar em primeiro e ganhei essa bolsa. E aí meu pai na época conversou comigo e falou: olha,
pega esse dinheiro aí e fica utilizando para fazer a tua vida, para viver, para cobrir teus gastos, para, enfim, sair. Na época eu tinha começado a namorar e tudo mais. E aí ele falou, faz isso, fique para você esse dinheiro para você viver da sua vida. E era mais ou menos como R$300, 300 e poucos reais. E eis que eu vivi durante um tempo com isso. Só que depois de um tempo a bolsa acabou e eu ia renovar a bolsa, eu ia tentar de novo, mas eu tinha que fazer uma escolha, era estudar para concurso ou ficar na bolsa. Porque a bolsa me tomava muito tempo, eu precisava muitas vezes gastar muito tempo da minha rotina com, enfim, com as atividades da bolsa e tudo mais, e eu não tinha tempo, eu nem ia ter tempo para estudar o suficiente, até porque eu fazia faculdade de manhã e de noite, então só tinha tarde para estudar e era aquele momento em que tinha as aulas da monitoria e tudo. Então o que aconteceu? Eu tive que tomar uma decisão e eu larguei a oportunidade de ganhar novamente essa bolsa e fui começar a estudar. Só que quando eu comecei a estudar, eu não tinha nem bolsa, eu não tinha coragem de pedir nada para os meus pais e eu estava completamente liso. E no final das contas, eu tinha começado a namorar também, minha namorada já ganhava alguma grana ali, foi um período assim, eu acho que durante 10 meses foi um período muito difícil, mas assim, é bacana de lembrar também. E no final das contas, graças a Deus, quando eu fui aprovado, tudo mudou, né? Porque, enfim, aí as coisas modificaram. Mas antes disso, antes de ser aprovado, aconteceu também, quando eu fiz as provas, eu fiz a prova do Pará e fiz a prova do TRT-23, e eu senti que numa delas eu poderia ser aprovado, eu senti que numa delas daria para eu conseguir ser aprovado. E antes disso eu não tinha aceitado estágio em canto nenhum. Eu até vi estágio, eu até recebia no meu e-mail na minha faculdade, mas eu não queria pegar porque eu sabia que ia atrapalhar o meu estudo, porque eu só tinha tarde, eu fazia faculdade de manhã e de noite, eu só estudava à tarde. Então eu não queria pegar estágio. Só que depois que essas duas provas passaram, eu senti que eu poderia ser aprovado e eu também não aguentava mais, eu não aguentava não ter nenhum real. E aí eu comecei a estagiar, eu fiz a prova do TRT-7, graças a Deus também passei, fui aprovado de primeiro também no estágio, porque lá no Ceará é prova, diferente de alguns locais é prova para estágio também, eu consegui. E virei estagiário da Justiça do Trabalho e aí que a minha vida começou a mudar um pouquinho, porque eu ganhei R$700 pela primeira vez como estagiário lá do TRT-7, era mais ou menos 700 e poucos reais. E aí eu já me sentia muito rico e milionário. E aí quando foi um tempo depois eu fui nomeado, eu fui chamado aqui pro TRT-23 e aí a vida mudou completamente, porque aí eu me lembro que a primeira diária que a gente recebeu, foi algo, a gente ficou nos cursos lá em Cuiabá antes de tomar posse, então a gente recebeu as diárias e depois recebeu logo o salário. E minha conta tinha coisa de R$50 na conta sempre. Eu olhava assim pro celular e eu não sabia nem o que fazer com o dinheiro, que eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha conta. Mas óbvio, depois de um tempo você vai ter que pagar o aluguel, depois você vê que você tem que montar uma casa, tem que fazer as coisas, e aí a realidade você começa a entender que aquele dinheiro não é todo seu, que você tem que também bancar a sua vida. Mas enfim, a vida muda e mudou completamente em relação a isso. Eu pude realizar sonhos, eu pude, enfim, eu pude viajar, eu pude fazer coisas que eu queria fazer. Também, enfim, eu pude fazer hobbies que eu não tinha condição de fazer, comprar uma câmera, por exemplo, que eu queria comprar, enfim, fazer coisas que antes eu não poderia fazer. Graças a Deus, com muito suor, muito estudo, a gente conseguiu conquistar. E isso foi a primeira grande coisa que mudou. Só que não só coisas boas que mudam. Essa é a ideia dessa série. Eu queria trazer isso para vocês e entender que a gente sempre acha que quando a gente passa no concurso, o nosso problema está resolvido. E nem sempre é assim. A gente precisa ter essa consciência de que as coisas elas não são tão preto no branco assim. E que se você fica esperando para sempre aquela ideia de que você só vai ser feliz quando você tomar posse em um cargo, você vai ver que os problemas eles acabam mudando de figura. E basicamente você não deixa de ter problemas, eles só mudam os problemas. Antes o problema era, sei lá, se você não ia ter grana para talvez chegar no final do mês e comprar uma coisa que você gostaria. E agora o problema é se você vai ter grana para ir visitar sua família no final do mês, porque você quer visitar sua família, você está um ano não, mas às vezes 6 meses longe da sua família, você quer ir lá, você quer dar um abraço em todo mundo, enfim. E nem sempre, principalmente para mim que moro aqui e vou para o Nordeste, não é muito barato ir para lá e tudo mais. E esse é um dos grandes problemas, a segunda coisa que muda e que você precisa ter consciência disso. É muito provável que se você estuda para TRT ou se você estuda para concursos nacionais, você vai morar longe da sua família durante algum tempo, vai morar longe de pessoas que você ama, e você precisa estar muito ciente disso e saber que é um preço a ser pago, que não é fácil, que muitas vezes você vai querer estar em casa, você vai ter que se acostumar a conviver coisas que você não vivia antes, com a cultura de outras pessoas.
e que é o que é. Você precisa acostumar a isso. Eu me acostumei com a cultura do Mato Grosso, estou aqui há mais de 2 anos e já estou muito bem acostumado, muito bem ambientado, mas muitas vezes ainda sofro com não ser a minha casa, propriamente. A minha casa é e sempre será o Ceará, obviamente, e eu não escondo isso nada de eu não escondo nada isso de ninguém. E é o que é, mas você precisa ter essa consciência de que você provavelmente vai ter que ir para outro estado, que você vai ficar longe de muitos familiares, da sua família, de pessoas que você gosta. E eu já até tratei sobre isso num vídeo uma vez, e é isso. É uma das coisas que não são tão boas assim, mas que foi uma mudança que eu sofri na minha vida também, depois que eu acabei tomando posse aqui. E a terceira grande mudança é, muitas vezes, isso não vai acontecer com todas as pessoas, eu conheço pessoas que tomaram posse nas capitais, mas muitas vezes, principalmente se você fizer concurso para TRT, o que vai acontecer é que você vai tomar posse em uma cidade pequena, do interior, normalmente uma lotação que não é tão desejada assim, porque se ela fosse muito desejada, era provável que ela não tivesse como primeira lotação sua, porque normalmente eles fazem uma remoção interna antes para depois fazerem o provimento de novos cargos. Então o que acontece é que as vagas novas elas não surgem nas melhores cidades. Então você vai ter que ter essa consciência de que você vai tomar posse em uma cidade, muitas vezes uma cidade pequena, uma cidade que você não está acostumado, você muitas vezes vem de uma capital, vem de uma cidade grande, que você vai precisar se acostumar a isso também, não só a estar longe da família, mas também a estar numa cidade muito diferente da sua, com infraestrutura muitas vezes que não é das melhores. Óbvio que isso depois muda, hoje eu já estou aqui em Cuiabá, como muitos de vocês sabem, mas nem sempre foi assim. Vocês sabem que eu tomei posse em Jaciara, que é uma cidade muito pequena, embora eu goste muito de lá, mas os primeiros meses foram tortuosos, eu posso dizer isso. Mas enfim, são coisas que valem a pena, de nenhuma forma eu estou dizendo aqui que não vale a pena, mas são coisas que você precisa ter em mente quando você escolher essa sua vida de concurseiro. Mas a última coisa que eu queria tratar com vocês, e óbvio que depois eu até pretendo fazer vários vídeos esmiuçando mais sobre isso, como foram os primeiros dias que eu cheguei lá, como foram os primeiros dias que eu trabalhei, enfim, eu acho que isso é relevante também, é uma coisa que eu quero trazer aqui pro canal, eu acho que é bacana compartilhar. Eu nunca vi esse tipo de conteúdo quando eu estava estudando, e eu acho que de alguma forma poderia ter me ajudado, até me motivar mais, ou mesmo a me mostrar coisas que talvez eu enfrentaria que eu não estava esperando. E a última coisa que eu queria trazer para vocês, depois de tudo isso, era falar que uma coisa que mudou na minha vida, e mudou muito, e que mudou para melhor, é uma coisa que provavelmente ninguém pensa. A gente pensa sempre na mudança da grana, na mudança do estado, na mudança das coisas, e sobretudo na mudança financeira. O bem financeiro que passar no concurso vai te trazer, o bem de grana. É óbvio que eu sei que muitos de vocês estão precisando ganhar dinheiro, estão precisando, estão quebrados, e estão muitas vezes em uma situação pior do que a minha, que pelo menos eu tinha os meus pais para me auxiliar a pagar pelo menos minha comida, pagar meu teto, mas muitos de vocês eu sei que precisam de grana, e eu entendo essa coisa. Mas eu acho que uma grande mudança que o concurso traz na vida da gente, e trouxe pelo menos na minha vida, foi uma confiança muito grande. Eu acredito que isso foi a mudança mais importante, até mais importante do que a grana propriamente dita. É claro que dinheiro a gente sempre vai precisar, e a gente sempre vai buscar, porque a gente precisa disso para viver, a gente precisa comer, a gente precisa se alimentar, precisa de divertimento, precisa de tudo. Mas uma coisa que até também me gerou ganhos financeiros no futuro, me gerou ganhos não só financeiros, mas também de saúde, de físico, enfim, foi entender, foi criar uma autoestima perante a minha imagem própria. Muitas vezes eu tinha uma imagem de mim, de uma pessoa que não era esforçada, uma pessoa que que procrastinava demais, que dessa forma eu não ia vencer na vida nunca, que eu estabelecia metas e não cumpria as metas, que eu estabelecia coisas e não cumpria essas coisas, que eu tentava fazer alguma coisa e nunca chegava lá, e sempre abandonava no meio. E estabelecer essa meta e cumprir essa meta do concurso público, ver ali aqueles tantos mil pessoas lá inscritas no meu concurso, e ver meu nome no 15º lugar, ver aquela materialização da conquista, ver todo o esforço que se materializou ali naquela colocação, naquela prova, me mostrou e me fez crer que eu poderia sim estabelecer e cumprir metas. E isso foi muito importante para mim. Eu levei para muitas áreas da minha vida, que eu não tinha algum problema que me fizesse não cumprir alguma coisa, que se eu estabelecesse, colocasse empenho, trabalho naquilo que eu estabelecesse, eu certamente chegaria no resultado. E isso eu levo para tudo, isso eu levo para se eu quero me tornar uma pessoa mais organizada, se eu quero me tornar uma pessoa mais saudável, se eu quero, enfim, qualquer projeto novo
novo, o projeto do canal, o projeto, enfim, todo projeto novo, você fica com medo de fazer, você não sabe como é que as pessoas vão interpretar os vídeos que você faz, você não sabe como é que as pessoas vão ver aquilo que você posta, se as pessoas vão ver com aceitação, se as pessoas vão ver enfim, a gente sempre fica inseguro quanto a isso, mas hoje eu tenho assim, uma autoestima, digamos assim, ou talvez talvez a palavra certa nem fosse autoestima, mas talvez uma confiança de dizer assim, não, se eu estabelecer uma meta pra mim, se eu disser que eu vou cumprir isso aqui, eu vou lá e vou cumprir, porque eu já fiz isso antes e eu posso fazer de novo, desde que eu coloque muito empenho, muita dedicação, e isso foi uma coisa que modificou drasticamente a minha forma de pensar. Então, galera, eu tava aqui terminando de editar esse vídeo e descobri que simplesmente a câmera parou de gravar quando eu tava terminando de falar e quando eu tava fechando o raciocínio. Mas basicamente o que eu tinha pra comentar nesse vídeo era isso, eu só ia fechar o raciocínio e terminar. Na verdade eu terminei, só que ela não gravou. E é isso, tô muito feliz. Na verdade esse vídeo tinha sido gravado antes de eu dar essa parada no canal, que como vocês sabem, enfim, depois eu vou explicar melhor. Eu tava com o editor e aí o editor saiu e aí eu dei uma parada no canal, dei uma descansada também. Mas enfim, tô muito feliz que estou voltando, tô muito feliz que agora voltamos a postar vídeos. Vai ter vídeo aqui toda terça e quinta aqui no canal, e aos domingos também, eu acho. Vou tentar postar, mas não vou prometer, mas terças e quintas vai ter vídeo aqui no canal. E é isso, tô muito feliz que tô voltando, tô muito feliz que estou de volta com os vídeos. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo aqui, espero que vocês estejam gostando dos conteúdos do canal. Terças e quintas, novos horários, tamo junto, nova temporada de vídeos, é nóis. Se inscreve aqui nesse canal, clica no botão de gostei, tamo junto, valeu, falou e tchau, até mais.